Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus nos envolva nosso propósito de estudo e aprendizado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade responsável por essa tarefa dessa manhã, nosso mentor, Chico Xavier, os abnegados tarefeiros do tratamento espiritual, das cirurgias espirituais, todos os irmãos que vêm ter conosco, nos auxiliando, nossa gratidão. Gratidão pela tarefa, gratidão pela oportunidade de aprendizado, tantas bênçãos que temos recebido, essa oportunidade de nos reencontrarmos, de convivermos, relacionarmos uns com os outros, aprendendo sempre um pouco mais com cada um. Gratidão, Senhor, por tudo, pela tecnologia, que nos faz conectar com irmãos distantes fisicamente, mas que estão sempre nos nossos corações. Gratidão, Senhor, pelo Evangelho, que está aí à nossa disposição, que tem chegado às nossas mãos, e que através dele temos buscado trabalhar em nós a nossa reforma, termos melhores a cada dia. Pelo menos, Pai, estamos andando e refletindo, o que já é um passo diante de tanta rebeldia que fomos até agora. Filhos rebeldes, mas que, com o aprendizado e buscando com boa vontade, com esforço, saberemos que nós vamos chegar a espíritos puros, a espíritos elevados. Esteja conosco, Pai, para que possamos compreender bem o Evangelho e os ensinamentos da manhã de hoje. Essas bem-aventuranças entrem nos nossos corações, no nosso espírito, para que delas possamos fazer o nosso trabalho de reforma e de caminhar seguro em direção a Ti, Pai. Muita gratidão. Olhe pelos nomes nos cadernos de prece, os nomes para tratamento. Olhe, Senhor, pelo nosso expositor da manhã de hoje, o Espírito, intua para que ele nos traga esclarecimentos benéficos e coloca, Senhor Jesus, uma pitada do vosso amor nas nossas águas fluidificantes. Mais uma vez, nossa gratidão imensa. Que assim seja. Bom, uma horinha para falar para nós aí. Mais uma vez, bom dia. Fica com o Vicente Andrade aí. Bom dia a todos. Muito bom dia à turma de casa que nos acompanha de pertinho. Bom dia. Deus nos abençoe e Jesus nos abençoe. Abençoe a nossa iniciativa de conhecê-lo um pouco mais, né? E melhor. Hoje nós vamos dar sequência no estudo que a gente vem fazendo aí uma vez por mês sobre as bem-aventuranças. Vamos recordar as bem-aventuranças, quais são. E hoje nós vamos pegar da quinta para frente, né, Cira? Da quinta, parando na quarta, né? Aí nós vamos pegar da quinta bem-aventurança para cima. Sabemos que elas são 7. A gente vai estudar essas 7. E estudamos já até a quarta. Faltam 3. E a quinta é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A sexta é bem-aventurados os... Essa é a quarta. Fome e sede de justiça é a quarta. Lembra? Os limpos de coração. Ou puros de coração. Limpos ou puros de coração. Umas traduções têm bem-aventurados os limpos de coração.
E nos outros vem bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E a oitava, a sétima, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a gente precisa de retomar o raciocínio pela primeira, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Essa é a base. Sem essa aí, nada para cima acontece. Para cima em relação às outras 6, né? Vimos isso. Essa interdependência entre as bem-aventuranças. Então, se nós não tivermos o alicerce, a construção não fica legal, né? Fica comprometida. Lembrando que Jesus fala que o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, é a rocha da humildade, é a rocha da simplicidade, é a rocha da boa vontade, é a rocha da abertura para a vida, é a rocha da receptividade, é a rocha do corpo, que é assim, destituída do orgulho e do egoísmo. Quanto mais nós conseguirmos retirar esses dois componentes dessa base, dessa primeira bem-aventurança, ou seja, retirá-lo de nós para nós entrarmos nessa primeira bem-aventurança, é o orgulho e o egoísmo, que são os geradores de todos os vícios que nós possuímos, que são as raízes desses vícios. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual que é o maior defeito da humanidade, em outras palavras, né? Maior dificuldade, o maior empecilho, o maior mal da gerador do mal da humanidade. Os espíritos respondem assim: já temos dito o egoísmo. E aí vem, emenda a resposta. Então, pelo fato do egoísmo ser o gerador de todos os vícios, então não adianta combater o vício a não ser na raiz, que é combatendo o egoísmo. Porque ao combater o egoísmo, nós vamos combater aquele vício e todos os outros vícios que nós temos carregado conosco até então. Chamando de vício os vícios morais, os vícios materiais também, mas principalmente os morais. Aí nós vamos lembrar de alguns vícios morais para a gente ver se eu quiser hoje deixar de ser mentiroso, eu tenho que deixar de ser egoísta. Se eu quiser deixar de ser ciumento, eu tenho que deixar de ser egoísta. Que são vícios da alma. Se eu deixar de ser maledicente, para eu deixar de falar mal dos outros, eu tenho que deixar de ser egoísta. Porque tudo está geratriz, está tudo aqui. É isso que os Espíritos falam para nós. E esse egoísmo é que precisa de ser subtraído, retirado, peneirado, garimpado, tudo que a gente identificar de egoísmo, retirado dessa base. Que é exatamente o empobrecimento em espírito. Porque a riqueza em espírito é a riqueza em ego, segundo esse entendimento. Então, é preciso que a gente entenda isso para ser mais objetivo e ser mais assertivo nos nossos combates. Porque a gente, às vezes, fica combatendo diretamente o efeito sem combater a causa. Quando a gente vai apagar um incêndio, a gente combate a chama, mas se não combater a causa, que é o foco do incêndio, e realmente extingui-lo, a chama vai voltar. É isso que estão falando para nós. Então, essa primeira bem-aventurança é fundamental por causa disso, porque ela é a base de tudo. Porque nela assenta o edifício todo das bem-aventuranças. A segunda é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos seremos consolados, todos, porque Deus é consolador de todos na sua justiça e bondade. Mas nem todos ao mesmo tempo. Então, a condição para que sejamos consolados, vimos isso, né? Nós estamos só recapitulando aqui, né, gente? A condição para que sejamos consolados é que a gente fique consolável. E o jeito de ficar consolável é fazer um estágio lá na primeira bem-aventurança. Empobrecimento em espírito. Porque se a gente está orgulhoso, está egoísta, a gente não está consolável. Então, o consolo vai ser oferecido, mas nós não vamos acolhê-lo. Isso vale para muitas coisas. Aliás, isso vale para tudo. Nós somos roubados quando nós ficamos roubáveis. Nós somos assassinados quando ficamos assassináveis.
E às vezes a gente fica assassinável nessa vida, ou já vem assassinável de outras vidas. Resgatar débitos passados. A gente fica roubável nessa vida quando nós não somos legítimos donos daquilo que nós possuímos, ou seja, adquirimos ilegitimamente, então acabamos de ficar roubável lá na frente. Então, aqui se faz, aqui se paga, não é assim que tem a conversa? Então, se a gente rouba lá atrás, há umas 5 reencarnações passadas, e vem com isso no nosso psiquismo, e vem com isso, e vem com isso, e vem com isso, até que chega aqui agora, é preciso de quitar isso. Assim também são todos os efeitos de causas comprometedoras que nós praticamos no passado. Assim também são todos os efeitos de causas boas que nós geramos no passado. Então, lá nós semeamos a semente. E esse passado não é um passado longínquo, é um passado que pode ser há 5 minutos atrás. Às vezes a gente coloca uma pedra no nosso caminho, esquece dela e tropeça nela nós mesmos. Lei de causa e efeito. Então, a segunda é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, desde que esteja consolável. Essa é a condição. E para estar consolado, tem que estar pobre em espírito. A terceira é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, vimos isso também, que essa mansuetude é uma senha para a gente continuar merecendo estagiar na terra, para a gente continuar merecendo continuar desenvolvendo-nos na terra, porque há muitas moradas na casa do Pai, e se nós não dermos conta de acompanhar o progresso da Terra, nós estamos no meio de uma transição planetária em que a Terra vai se melhorar em padrão vibracional, para acolher espíritos naquele padrão vibracional. Se nós não nos prepararmos para isso, aí a gente vai sobrar da Terra e seremos amorosamente acolhidos pelo Pai em outro mundo. Porque a gente às vezes acha que é um castigo divino sair da Terra nesse nível e ir para habitar mundos menores. A gente acha que Deus está castigando. Não. Deus está amorosamente, através de todos os seus prepostos, nos retirando daqui e nos mandando para uma outra escola conveniente com o nosso nível. É o joelho. Exatamente, é o joelho. Seria Sempre é uma nova chance, né? Sempre é. Ao invés de não deu conta, não, então você vai para o inferno, queimar no fogo do inferno eternamente, que é como a gente acreditava. Não, então você vai para um inferno consciencial com você mesmo, para chegar lá nesse estado, você rever seus conceitos e chegar a uma seguinte conclusão: eu era feliz e não sabia. Então deixa eu retomar isso cá em cima. Exatamente. Então, por isso a terceira bem-aventurança nos acena com uma senha, que é a mansuetude. E a gente enxerga a interdependência entre elas, porque como é que a gente vai conseguir ser manso se nós não estamos consolados? E como é que a gente vai conseguir ser manso se nós não estamos pobres em espírito? Porque o manso o rico em espírito é bravo, né? É bravo, é prepotente, é orgulhoso, é explosivo, é intolerante, ele é agressivo, porque é rico em orgulho, é rico em vaidade, rico em todos os vícios que o orgulho e o egoísmo patrocinam, geram. Esse manso é humildade, né? Esse manso é humildade e de mansuetude mesmo. O que é isso? De comprometimento com o bem comum. Com o bem comum. Não só pelo interesse próprio. É uma questão do livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: como é que eu posso saber se o bem que eu estou fazendo realmente é bem? Aí os Espíritos respondem assim: verificar se não há nenhum interesse pessoal nesse bem. E se tiver interesse pessoal, já ficou contaminado. Então, essa mansuetude, é esse comprometimento gradativo que a gente vai adquirindo, que vai promovendo em si, com o bem comum. Ou seja, é deixar de pensar individualmente e começar a pensar e vibrar coletivamente. Aí nós estamos dentro do bem comum.
Esse é o propósito divino para as nossas vidas. Fazer com que a gente atinja um estágio de pacificador, que é a 7ª bem-aventurança. Mas que nós façamos esse caminho para que essa paz do pacificador não seja esperada de fora para dentro, mas que ela seja o resultado de um processo de construção interna nossa. Que seja fruto do nosso próprio trabalho, trabalhando a nós mesmos. Eu ia te falar, eu ia te perguntar sobre isso. Esse mansuetude também é aquela condição que a gente tem, por exemplo, de ver uma violência ali, chegar lá e conseguir trabalhar aquilo ali, auxiliar sem perder a sua mansuetude. Sim. Porque enquanto a gente é bravo, se a gente entra numa dessa, em uma discussão, de repente você está lá brigando também. Sim, sim. Entrou na frequência, né? É sair fora da frequência. Exatamente. É ter esse autocontrole, porque quem é manso, ele é manso. Ele não está manso assim, ele não é manso de vez em quando. Nós estamos falando dessa mansuetude que a gente precisa de atingir, de ser assim, independente da circunstância. Tipo assim, o que a Cida trouxe de, às vezes, a gente vai entrar apaziguando e acaba botando pólvora na fogueira, né? Acaba agredindo. É uma forma da gente apaziguar uma discórdia, agredindo um lado ou outro. Então, aí já não é mansuetude, já é falta de jeito, né? Braveza e falta de jeito, né? Porque a mansuetude que está sendo dita aqui é um processo, é uma aquisição, é um patrimônio da alma. Quando nós atingirmos isso é nosso. E Emmanuel fala no livro Pensamento de Vida que a casa mental é o espelho da vida em toda parte. Ele está dizendo para nós assim, se a mansuetude virar um patrimônio conquistado por você, onde você for, você vai levar a sua mansuetude. Então, como a Terra, que hoje, nos dias atuais, nela prevalece o mal, nesse novo estágio para o qual ela está sendo conduzida pelo Cristo, nesse novo estágio, ela deixará de ser mundo de expiação e prova e passará a ser mundo de regeneração. Deixará de prevalecer nela o mal, porque o mal é coisa dos bravos, e passará a prevalecer o bem, porque o bem é coisa dos mansos. Então, como é que nós vamos, bravos, conviver numa energia de bem? Nós não vamos dar conta, não casa. É querer misturar água e óleo. Então, nós precisamos de adequar essa nossa vibração à nova vibração do planeta, para que a gente aí entre como mais uma ovelha do rebanho, vibrando e se alimentando no mesmo pasto. E descedentando a própria sede no mesmo rio, na água. Porque senão a gente irá atrapalhar a gente que ainda estiver vibrando na frequência da violência, irá atrapalhar os projetos de regeneração das almas que ocuparão a Terra a partir daí. Está claro isso, gente? Tranquilo? Pois é, a gente às vezes está botando umas pedrinhas no alicerce, né? A Sandra está falando ali que ela está preocupada, nem no alicerce ela está, mas a natureza não dá salto. Não se constrói um teto sem o alicerce, sem as paredes, sem a fundação, sem a estrutura que vai suportar isso. E essa estrutura é exatamente isso que nós estamos falando. Alicerce, a estrutura, as paredes, para depois vir o telhado. O telhado é o fechamento e o fechamento da obra. Então, aí você vai estar bem mais em cima, né? Bem mais acenando com outra bem-aventurança. Por enquanto, nós estamos realmente na base. Nós estamos no embasamento. Porque a gente... Lembram do desenho que nós fizemos? Foi. Nós fizemos dos mundos superiores e dos mundos intermediários
e dos mundos inferiores. Então, nos mundos inferiores estão os primitivos, que a Terra já foi, que a ciência, a história registra para nós, aqueles estágios da Terra primitiva, e estão os de expiação e prova. Aqui nos mundos inferiores. Onde é que a Terra está? Aqui. Aqui prevalece, ó, mais mal. Aqui já prevalece o bem. E aqui patrocina o bem. Ou seja, o bem já é, o bem comum já é a natureza íntima de todos os que habitam esses mundos. Então, é para lá que nós estamos caminhando. Só que é uma caminhada mesmo. É uma caminhada longa. Degrau por degrau. É um processo de construção. Nem no alicerce, nós estamos olhando o material ali. Não, nós já somos muito melhores do que nós éramos. Acho que isso aí é um... Mas é muito. Pelo menos em pé, nós já levantamos. Não. Olha, essa é a nossa melhor versão, essa é a nossa melhor encarnação. Esse é o nosso melhor momento. Tudo que foi para trás aqui, gente, tudo que foi, ó, isso aqui é cada um de nós, ó. Aqui, ó, é a nossa trajetória. Aqui é o momento da nossa criação. Aqui, criação, ó. Somos criados por Deus. Aqui. E aqui, ó, as nossas experiências. Todas aqui, ó. Cada ponto desse aqui é uma experiência vivenciada na matéria. Ou seja, uma reencarnação. Essa daqui, ó, é a linha do esquecimento do passado. Do esquecimento do passado. E essa linha aqui, ó, é a linha nossa hoje. Ó. Isso aqui é hoje. Ó. Turma de casa aí, tá dando para ver? Tá não? Então essa daqui é a nossa linha de hoje. Traz aqui para mostrar para eles aqui o gráfico. Ó, aqui é a criação, a individualidade. Aqui, cada ponto desse aqui é uma reencarnação nossa. Essa linha tracejada aqui é o hoje, a nossa reencarnação atual. Deu para ver, gente? Pergunta a turma aí. Deu sim, Deu? Tá tranquilo? tranquilo. Viu o desenho, né? Deu para ver Então agora nós vamos direitinho desenvolver aí, dentro dele. Deu para ver, né? Ele fez esse gráfico aqui também que vocês não Então essa viram, linha, do aqui, ó, primitivo, do intermediário e do essa, plano superior. Ó. esse, Inferior, intermediário e esse superior. espaço aqui dentro, aqui, ó, é a nossa vida hoje. Desde o nosso nascimento, que foi aqui, ó, até o hoje, que é aqui, ó. E que nós não sabemos até onde ela vai. Mas que vai. Eu morro, tu morres, ele morre. Nós morremos, nós morreis, eles morrem. E na hora que chegar o nosso ponto final aqui, aí vai ser mais uma encarnação e vai pular para cá. E nós retornamos ao plano espiritual. Então, daqui agora, essa linha aqui é a linha do esquecimento do passado que nós já comentamos aqui. Ou seja, toda a nossa memória espiritual está aqui gravada no nosso perispírito, porque o nosso perispírito é a sede da nossa memória. Quando nós desencarnamos, o corpo com o nosso cérebro vai ser enterrado e a sede da nossa memória está no perispírito. Como o perispírito é o corpo espiritual com o qual nós vamos adentrar no plano espiritual, nós vamos chegar lá lembrando. Vamos lembrar de tudo, vamos resgatar isso aqui tudo quando chegar lá? O que vocês acham? Por que tem esse esquecimento do passado aqui?
Imagina se a gente lembrasse isso tudo aí. Não, Tudo que a gente pouco, fez. né? Necessidade. Eu não dava conta, não, Para né? nos proteger. Então, a proteção do esquecimento do passado é para o espírito, não é para o corpo. Não é porque desencarnou que chegou lá vai lembrar tudo. Então, chegar lá, nós vamos também, o espírito, se ele aguentar lembrar do que ele conseguiu lembrar, ele vai lembrando, resgatando a memória. Para o crescimento dele. Lembra mais do que é importante para o desenvolvimento dele. Exatamente. E o resto vai ficando perdido aí no tempo, porque muitas vezes nós não damos conta de conviver conosco mesmo de passado. É por isso, inclusive, que a gente passa pelo esquecimento do passado agora, aqui e agora. Tranquilo? Eu acho também que a gente está vendo muito sério. Quando a gente fala de outras vidas, e como a gente tem essa linha de esquecimento aí, é muito difícil a gente imaginar assim, eu era diferente, eu era pior e tal. Mas eu olho para mim, ainda hoje, uma vez estava falando, saindo da padaria com um pedacinho de papel para jogar fora. E a gente comentava assim, estava comentou, eu não tenho coragem. Eu vou acumulando na minha bolsa e vendo quando eu vou fazer uma faxina. Então, eu vejo quanto nós já mudamos nesta vida de antes para hoje. Exatamente. Não ter a coragem de jogar. Fico, assim, feliz porque eu vejo a mudança nessa. Eu nem preciso ficar buscando Sim. lá atrás a minha forma de tratar os animais antes e depois, a minha forma de tratar o meio ambiente antes e agora, né? Tudo nessa vida. Então, imagina o que eu já fiz de outras. Isso vem acenar para nós o tanto que a gente já se melhorou. Né? Vocês ouviram aí, gente, a do papelzinho jogado na rua, não? Eu não ouvi, não. Então tá. A Sandra está falando aqui, a André está falando aqui que a gente consegue avaliar o tanto que nós nos melhoramos quando a gente se flagra não tendo mais coragem de jogar um papel de bala na rua. Então, isso, além de ser educação, isso é ético. A ética é aquilo que nós fazemos sem que ninguém esteja precisando nos vigiar. E o moral já é relativo ao certo e ao errado, que a gente vai equilibrando ele aí. Mas essa questão dessa avaliação, em relação a isso, como nós estamos lidando hoje com muitos valores da atualidade, inclusive com os animais que a André trouxe, enquanto a gente já tem melhorado em termos de violência, principalmente. Eu faço muito essa leitura. O quanto nós éramos mais violentos do que agora. O quanto nós já estamos mais mansos do que antes, hoje. Porque começando a acordar para a mansuetude. Então já é uma fase de preparação. Hoje tem coisas que nós fazíamos anteriormente que nós não damos conta de fazer mais hoje. Tipo, o exemplo do papelzinho de bala foi muito, muito propício. Hoje nós temos muito papelzinho de bala na nossa vida já, que a gente não tem coragem de jogar no lixo na rua mais. Ou seja, tem muita coisa que a gente já faz que é caminhando na direção dessa mansuetude. Agora, isso tudo é preparação para sermos misericordiosos. Porque não há como a gente ser misericordioso, que é a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não há como a gente sentir misericórdia se a gente não está pobre em espírito, não está aberto, não está receptivo às intuições do alto, à sensibilidade nossa mesma. Não há como a gente ser misericordioso se a gente não conheceu a aflição. Porque desejar e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nós fizéssemos, nós precisamos de conhecer isso. E a aflição que nós vivemos hoje é também para nos treinar para sermos misericordiosos. É por isso que nós estamos num mundo de expiações e de provas. Porque através da expiação e da prova, nós vivenciamos os efeitos das causas geradoras de aflição que nós construímos no passado e somos colocados no olho do furacão agora. Exatamente para vivenciar aquilo e aquilo começar a chocar a gente de alguma forma.
a despertar a nossa sensibilidade para que o sofrimento, a aflição, lá da segunda bem-aventurança, ela seja relembrada, considerada, para tocar alguma corda íntima da nossa alma para querer esse consolo para o outro também. Aí entra a lei áurea. Está dando para entender? Amarração? Como é que a gente vai falar que uma coisa é boa e querer essa coisa, sentir que uma coisa é boa e querer essa coisa para o outro, coisa boa para o outro? Sendo misericordioso. Nós precisamos de ter vivenciado aquilo tudo. Então, as aflições que nós vivenciamos servem para incorporar no nosso patrimônio valores que irão despertar a sensibilidade para que nós enxerguemos com o coração a miserabilidade momentânea do outro. Isso é o sentido da palavra misericórdia. Misere, de miséria, córdia, de córdias, coração. Então, como é que nós vamos despertar essa sensibilidade se nós não a conhecemos na segunda bem-aventurança? Se nós não aproveitamos isso já para gerar mansuetude em nós e para que essa mansuetude promova essa misericórdia. Então, a coisa é todo um todo, né? Não tem fracionado. A gente vai se levando e trabalhando os valores da alma de um jeito que a gente vai se desenvolvendo mais integralmente. Alguém levantou a mão? Quem foi? Eu. A Esther. Voltando no papelzinho. Sim, papel. Se eu jogar, às vezes o chão está tudo. Aí eu ia jogar, ia ser só mais um papelzinho ali no meio. Tá, tem início demais. Eu vou jogar mais um papelzinho, tem importância. Mas aí, assim, é menos o meu papel, né? É menos o meu. Que faz a diferença. E a amada Tereza, né? Eu faço a minha parte, do outro é meu. Nós precisamos de tomar essa consciência. Eu sou responsável pela minha parte e o meu exemplo, o meu modo de fazer vai interferir no modo de fazer das pessoas. E eu, como educador, eu posso interferir também na vida das pessoas, mas sem delegar a ela a obrigação disso. Essa obrigação é dela. Mas é como meu exemplo. É interessante pensar que a gente fazendo a nossa parte, a gente está contribuindo. Exatamente. Então, assim, é o que me cabe, mas é o que me cabe no processo muito maior. O que nos cabe dentro de um processo muito maior. Aí nós podemos tomar, por exemplo, a fala do Gandhi: seja você a mudança que você quer na sociedade. Então, toda mudança na sociedade, o que é a sociedade? É um conjunto de individualidade. Então, o que reflete na sociedade é exatamente o reflexo de todas as individualidades. É o meu eu. Por isso é que o Gandhi, então, traz essa expressão: seja você a mudança que você quer na sociedade. Claro, a mudança para melhor, né? Então, nesse sentido, a gente vai trazendo para a gente a responsabilidade. E é exatamente isso que o Espiritismo vem fazer conosco. O Espiritismo vem colocar cada um de nós dentro de si. Porque a gente fica buscando causas lá fora, delegando responsabilidades para terceiros e se esquecendo da responsabilidade pessoal, própria de cada um de nós. Por isso Jesus fala assim: não fica olhando o cisco no olho do outro, não. Olha primeiro o cavaco que está no seu, né? A trave que está no seu. Essa semana, nós fomos uma energia médica, aí nós vamos no hospital. Aí parou para o caixa, perguntei que dia pode pegar. Eu peguei a minha amiga de trás. Eu levei com um saquinho, sabe? Aí ele pegou, e outras pessoas quiseram, eu levei mais 3. Fiquei mais 3 para dentro. Aí eu falei assim: por favor, você não joga o papel, nem coloca na gradinha ainda da gradinha na frente. Aí, uma estava, ela mora até aqui, ela pelou, sabe? E ela estava. Você acha que eu sou boba? Eu não jogo, não apelou comigo. Ele pensou assim, eu falei, ele está falando que alguém faz. Aí ele falou assim: não, faz. Eu vou avisando que eles fazem. Vai sujar, ainda vai sujar tudo. Aí, sabe, ela pegou e falou assim: eu não sou minha sacolinha, eu não jogo, apelou mesmo. Aí, assim que ele já me falou, ela pegou. Ela não tinha sacolinha, então tanto que ela é orgulhosa. Ela aceitou chamar atenção. Eu falei: filho, amor de Deus, sabe?
sabe. Só observar. A gente consegue medir o tanto que a gente ainda está na sintonia da violência com os nossos milímetros, que é o caso que a Cica está trazendo aqui da mulher que foi solicitada, para vocês que estão em casa aí, de não jogar o papel do abacaxi, que cobria a taia de abacaxi lá, né? E a mulher apelou. Então, disso, o motorista da van funcionou aí como educador. Ele não falou para aquela mulher, ele falou para o grupo todo. Então, esse é o papel da gente, além de exemplificar, quando tiver oportunidade, comunicar o certo e o errado. Mas é a semente. O motorista da van jogou a semente. Eis que o semeador saiu a semear. Então, algumas sementes caíram em terra boa e produziram fruto. Ou seja, educou. Outra semente caiu no meio do pedregulho e a outra caiu no meio da estrada, os passarinhos vieram comer. A outra caiu no meio do espinheiro, o espinheiro veio, abafou e matou. Então, funciona a parábola do semeador, funciona em nossa vida assim, instantaneamente em todos os momentos. Agora, nós vamos deixar de semear por isso? Não, sim. A educação que eu estava passando ali ia servir os que vierem depois, por exemplo. Eu vou sujo, depois vai vir um outro sentar ali naquela sujeira, Sim. vai pisar na sujeira, né? Quer dizer, um cuidado com o próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, e aí nós entramos na quarta bem-aventurança, que é, relembrando, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, aí, quando estudamos aqui mês passado, nós vimos que essa fome e sede de justiça não é de justiça humana, mas é de justiça divina. Então, quando a gente começa a pautar as nossas avaliações, começa a pautar o nosso discernimento na justiça divina, nós começamos a ter esse discernimento, que significa fazer juízo reto das coisas. Então, essa retidão de juízo é que vai nos orientar nesse processo de autoconstrução de cada um de nós. Isso precisa de ser com base na justiça divina. E a justiça divina é o resultado da aplicação das leis divinas. Dentre elas, nós precisamos estar atentos para deixá-las aflorar de nós, porque elas já estão em nós. Kardec pergunta lá na questão 621, onde estão escritas as leis divinas? E o Espírito responde, na vossa consciência. Aí ele pergunta assim, aí Kardec pergunta assim, já que elas estão escritas em nós, na nossa consciência, por que elas precisam de ser escritas através dos tempos pelos mensageiros? Aí o Espírito responde assim, é que às vezes o homem as esquece e precisa ser lembrado. Às vezes. Às vezes. Gente, mas eu acho que a intenção se Nenhum. chegar com o mesmo Nenhum vão espírito. demorar mais, Exatamente. cada um seu tempo. É exatamente essa certeza de que nenhum espírito vai ficar para trás, é que essa certeza que Jesus nos passou quando ele nos garantiu, né, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E a gente precisa entender o porquê disso. Porque a gente, às vezes, vai se degradando, embora espiritualmente a gente não regrida, mas moralmente a gente vai se degradando. Até chegar num ponto em que a gente realmente fica quase que irresgatável, né? Mas aí todos nós temos em nós uma partícula incorruptível, que é a nossa centelha divina. E essa centelha divina é que sempre será o ponto de partida do nosso resgate. Por mais que a gente se degrade, por mais que a gente se comprometa, vai ficar em nós algo que é incorruptível. E esse algo é a nossa partícula divina. Então, quando Jesus fala das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, é porque ele nos conhece todo esse processo e sabe que independe de nós ser resgatado. Porque na hora que houver a menor condição da gente ser resgatado, que é a manifestação da nossa vontade, a única dependência para a gente ser resgatado é a manifestação nossa da vontade. Mas de recursos nossos, a nossa garantia, o nosso lastro, o nosso
O nosso aval de resgate é a nossa centelha divina. É dali que nós vamos ser puxados para cima e para o alto. Quanto tempo? Para quem já sabe que nós temos uma eternidade para frente, então essa eternidade nós não conseguimos mensurar. Há relatos de espíritos que ficam anos, séculos, milênios fechados em si mesmo. Agora, uma consciência a gente já tira hoje, né? Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, quem se fecha em si mesmo por tanto tempo, sofre durante todo esse tempo. Uma sugestão aqui é o livro Ação e Reação, de André Luiz, que trabalha exatamente em cima dessas almas que se fecharam em circuito fechado e vibram só naquele circuito repetitivamente. Os mesmos remorsos, os mesmos ressentimentos, são nos umbrais. Os mesmos remorsos, os mesmos ressentimentos, as mesmas mágoas, os mesmos desejos de vingança, e ficam ali décadas, séculos. Mas, enquanto isso, sofrem terrivelmente. Porque esse tipo de sentimento não leva alegria nem felicidade para ninguém. E aí, André Luiz, o instrutor do André Luiz, então, esclarece que eles são assim porque eles vibram em circuito, é como se estivessem vibrando em circuito fechado. Enquanto eles não criarem uma fresta ali para poder ser socorrido, eles ficam ali fechados. Lembra do nosso lar, quando André Luiz estava nesse processo de fechamento em si mesmo, e que a mãe dele e Clarence estava do lado assistindo ele se espernear lá, se debater lá, e não conseguiam fazer nada por ele, porque ele não percebia a presença dele, é porque ele estava fechado em si. Então, quando a gente entra em processo de mágoa, por exemplo, e aquilo vai tomando conta da gente, a gente vai começando a ficar em circuito fechado, só vibrando nessa mágoa. Na depressão, as depressões fortes, os pensamentos e sentimentos centrais que estão motivando a depressão, a gente precisa de arranjar um jeito de quebrar isso. E aqui, ó, nesse desenho aqui, Kardec pergunta assim, como é que eu posso saber de que natureza foi a minha última encarnação? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Como é que eu posso saber? Aí os espíritos respondem assim, observai as vossas. Essa última reencarnação é a última anterior à nossa de agora. Essa aqui. Essa daqui é a última. Essa daqui, ó, é o somatório de todas as experiências dessa daqui. Vividas aqui. Essa daqui. Cida, mostra para o povo, para nós. Essa encarnação aqui, ó, quando Kardec pergunta, como é que eu posso saber de que natureza foi a minha última encarnação? Essa aqui. Então, essa daqui é o somatório psíquico. Psiquicamente, ela é o somatório de todas as outras que nós já tivemos. Desde o momento em que nós fomos criados. E daqui agora, essa daqui é a projeção dessa, só que no mundo material. Está dando para ver? Aí Kardec pergunta assim, como é que eu posso saber de que natureza foi essa encarnação aqui, ó? Aí os espíritos respondem assim, observai as vossas tendências nessa daqui. Pergunta que nós fazemos aqui, respostas vêm para cá. Então, observai as vossas tendências. O que ele está falando? Que por mais que a gente esteja submetido a essa linha do esquecimento do passado, algumas frestas nessa linha ficam. Que a gente, às vezes, volta e valores dessa encarnação aqui, ó, começam a refletir aqui, ó, no hoje, em forma de tendência. Ó, daqui sai para essa, daqui sai mais uma tendência aqui. O menino já chega aqui, assim que ele começa a falar, ele já começa a manifestar a violência na palavra, a rebeldia no comportamento. São tendências de espírito velho, rebelde, que veio para ser educado, e que na hora que ele chega aqui rebelde, o compromisso é do educador de podar essas arestas, de educá-lo. Questão 685 do livro, 685 livros espíritos.
Kardec fala para nós sobre a educação. E define, conceitua a educação para nós como o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, hábitos adquiridos, hábitos antigos adquiridos em experiências passadas, se manifestam aqui agora em forma de tendência para ser educadas. Tranquilo? Outra definição lá na questão 685 dos Espíritos. A educação é a arte de formar caracteres. Então, esse espírito aqui, que reencarnou nessa vida, no hoje aqui, esse espírito, nessa encarnação aqui agora, ele traz em si toda a sua bagagem espiritual. E que se manifesta aqui em forma de tendências. O que manifesta? O seu caráter manifesta aqui. De que é constituído o caráter nosso? De alguns caracteres, que nós chamamos de valores. E que nós estamos lutando para renovar e para reformar esses caracteres, para educar esses caracteres aqui. Isso tem nome. Como é que chama? Reforma. Dá para entender bem? Então, isso vem sendo possível, essa reforma, através das manifestações tendenciosas que a gente projeta na vida atual. Mas muitas vezes nós estamos agindo, tendo um comportamento aqui agora, que não é de agora, é um comportamento de homem velho, de homem antigo. Nós trazemos isso na nossa bagagem espiritual, é disso que as bem-aventuranças estão falando. Então, nós estamos acostumados a trabalhar com as leis, com a justiça humana. Agora, com essa consciência nova, nós estamos sendo chamados, convocados, intimados, convidados, entendamos como quiser, a rever os nossos valores, os nossos conceitos, mas principalmente rever os nossos referenciais. Para que a partir de agora os nossos referenciais passem a ser verdadeiramente as leis divinas, para que nós nos equalizemos com a quarta bem-aventurança e comecemos a ter fome e sede de justiça divina. Aí nós estamos preparando cada vez mais para sermos misericordiosos. Para olhar com os olhos da justiça divina, olhar e enxergar a miserabilidade momentânea do outro perante a justiça divina na consciência dele. E ser solidário a ele, e olhar com o coração e agir em benefício dele. Não é só de ficar bem intencionado, não. Porque diz que de bem intencionado o inferno está cheio. E não é o inferno lá que pega fogo, não. É o inferno aqui, consciencial. Que a gente olha, não faz, sente que precisava ter feito e entra em conflito consigo mesmo. Aí vira um inferno astral aqui dentro. Porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Está lá no Livro do Espírito também. Então, daí, cada um receberá de acordo com as suas obras e não de acordo com as suas intenções. Então, a gente precisa despertar para isso, até para a gente arranjar forças para agir no bem. E para que a gente pare de achar justificativa para o nosso comodismo, para a nossa ociosidade, para o nosso descompromisso. Porque a gente é meio descompromissado com o lado espiritual. Hoje nós temos aqui um ponto de luz nesse distrito, que é essa casa. Ela poderia estar agora servindo a muito mais pessoas nesse distrito. Não está cabendo de ter gente pendurada na janela para aprender isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Olha o quanto de informação que chegou para a gente poder deixar semeada na terra aqui. Preparar essa terra para na hora ela germinar. E as nossas tarefas com o movimento espírita, com a casa espírita, com as propostas espiritualizantes, porque o trabalho é voluntário. O trabalho é voluntário, mas o compromisso não.
Nós estamos falando de trabalho manual na casa espírita, só não. É o trabalho íntimo nosso. Não é porque está fazendo frio, porque choveu, ou porque aconteceu alguma coisinha que eu vou deixar de ir buscar esse pão espiritual que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho do Pai trazido por Jesus. É um descompromisso. Por quê? Se amanhecesse chovendo, ou amanhecesse fazendo frio, ou qualquer outro empecilho, seria suficiente para fazer com que eu não fosse trabalhar se eu fosse um empregado? Se tivesse chovendo, eu não vou, não? Por que na casa espírita eu venho? Eu posso não vir? Por que então, para o meu trabalho, eu saio debaixo de chuva, chovendo, guarda-chuva, galocha, carro, carona, ônibus, molhado, a gente vai trabalhar. Se eu tiver com uma dor, com uma necessidade de um cuidado médico, só porque amanheceu chovendo, eu não vou no hospital? Ah, vou. Então, são essas coisas que a gente, às vezes, precisa de acordar para elas, porque, repetindo, o trabalho é voluntário. Ou seja, tem que partir de mim, da minha vontade. Qualquer trabalho. O que é trabalho? Toda e qualquer ocupação útil, senso de utilidade. Então, o primeiro senso de utilidade que eu preciso de ter é comigo. Eu tenho que ter compromisso com ele. Então, o trabalho é voluntário, mas o compromisso é obrigatório. O compromisso não é voluntário. Porque a gente pode dizer não. Enquanto a gente diz não, a gente fica em conflito. Mas cada um é respeitado. Mas na hora que a gente diz sim, é preciso ter comprometimento com o sim. É disso que a passagem está falando para nós aqui. Então, nessa linha, a gente não consegue ser misericordioso se a gente não tiver esse senso de justiça divina em nós. Porque Deus não é só soberanamente justo. Ele é também soberanamente bom. A gente que às vezes acha que ele é só justo. E quando vê o outro sofrendo, fala assim, a justiça divina está pesando sobre ele. Mas a gente esquece de que essa justiça divina é temperada de misericórdia. Então, quando a quarta bem-aventurança chega, ter fome e sede de justiça é porque não há justiça divina sem o componente misericordioso. Por isso é que Jesus recomenda para nós aqui, não julgue. Não é assim que ele fala para nós? Julga não. Por que ele fala para a gente não julgar? É porque o exercício dessa justiça, esse julgamento, é como um litro de álcool e uma caixa de fósforo na mão de menino. Você entrega uma caixa de fósforo e um litro de álcool na mão de menino e fala assim, não põe fogo na casa não, hein? Se você riscar esse fósforo, não mexe no álcool, não. Você não faz isso. Você chega assim e fala assim, me dá isso aqui. E não põe a mão mais nisso, não. Põe na prateleira até que o menino não pega. Porque aquilo na mão dele é sinônimo de risco. E Jesus, sabendo da nossa incapacidade de temperar a nossa justiça com bondade, por enquanto, aí ele fala, não, julga não, que é melhor evitar. Só que a gente não obedece, né? E a gente não julga. E julgar é partir do pressuposto de que há uma defesa, há uma legítima defesa do outro, há uma possibilidade do outro se defender. E muitas vezes a gente não julga, a gente já condena direto. Nem dá a ele o direito de se defender. Muitas vezes pelas costas, muitas vezes pela maledicência, muitas vezes à distância, muitas vezes sem até a própria pessoa saber. Então aí a gente o Espiritismo vem fazer isso, ele vem mexer em pontos que estão ainda obscuros. E vem jogar luz ali para que a gente fale, peraí, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu mudar isso aqui. Mas deixa eu mudar, e não deixe que eu seja mudado. Não. O Espiritismo vem colocar a gente no colo da gente mesmo. Ele vem mostrar para nós que esse processo de construção é a autoconstrução. Nós não somos construídos de fora para dentro. É aqui dentro que brota e surge o edifício. Como é que está nosso tempo? Na mesma medida que ferimos aos outros, serão feridos. Será ferido, exatamente. Com a medida com que medirdes, sereis medido. Por isso ele fala, julga não, julga não, julga não. Por isso é que, assim que ele termina o Pai Nosso, lá no Sermão do Monte,
Quando ele termina o Pai Nosso, ensinando a gente o Pai Nosso, que fala assim seja, amém, dependendo da tradução, ele volta no Pai Nosso. Ele volta no Pai Nosso, falando assim: olha, se vós não perdoardes a ofensa cometida pelo vosso irmão contra vós, Deus, cadê Deus? Deus, que está no céu da intimidade de cada um de nós, também não vos perdoará a ofensa cometida contra ele. Não é lá, não, é aqui. Como é que ele não perdoa? Consciencialmente a gente fica se cobrando. Deu para entender isso? E aí o nosso inimigo vira interior. O nosso inimigo interno. Esse é o maior. Aí ele vem em outra passagem e fala assim: reconcilia-te depressa com o teu inimigo, lá de fora e cá de dentro, enquanto está caminhando junto com ele. O que é isso? Caminhando junto nas convivências com os inimigos externos e caminhando junto na vida, porque nós, onde a gente vai, a gente se leva também que a gente é, com todos os valores que a gente tem. Reconcilia-te depressa enquanto está caminhando junto com ele, com seu inimigo, para que não aconteça que ele te entregue ao oficial, os episódios da vida, as cobranças da vida, que não te entregue ao juiz. Quem que é o juiz? Quem nos fiscaliza, quem nos julga, é a nossa própria consciência. Que o trancafiará numa prisão. Que prisão? 1, 2, 3, 4, 5 mil, e é essa que nós estamos hoje. Reencarnação. E não sairá dali enquanto não pagardes o último ceitil. Qual que é o objetivo da nossa reencarnação? A nossa autolibertação consciencial de nós mesmos. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos nas famílias que estamos, nas comunidades que estamos, nos trabalhos que estamos, exatamente para que a gente se reequalize com a justiça divina. Então, aquela passagem, aquela recomendação dele, está toda aqui. Isso vem depois do Pai Nosso. E no Pai Nosso, o que ele fala? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí ele fala assim: se você não fizer isso, Deus que está no céu não te perdoará. Só que ele não está falando de Deus que está lá no céu. Deus que está no nosso céu íntimo. Não nos perdoará, porque nós vamos ficar em conflito íntimo conosco mesmo, consciencialmente. E hoje, bem-aventurados misericordiosos, como expressar essa misericórdia? Não tem como dar receita de bolo disso. Isso precisa de ser fruto da nossa espontaneidade, por termos tomado consciência das outras 4 bem-aventuranças: pobre de espírito, aflição, consolo, mansuetude, fome e sede de justiça. Junta isso tudo, põe no liquidificador, dá para si mesmo e depois exterioriza isso em forma de misericórdia. Aí nós vamos caminhando. Muito bem, muito obrigado a todos. Tem que parar. Agora nós vamos cantar de novo. Meninos de casa aí, muito obrigado, viu? Tomara que tenham ouvido bastante das nossas falas. Com Deus, João. Luz, Dalva. Maiara, Ademir. Camilinha, você está sumida, Camilinha? Cleidiane, Maciel. Marli. Só sobrou eu. Vou ter mais, quer ver? Camila, Luz Dalva. Mais 4 pessoas. Aí, Aí, gente, ó, estou recebendo um monte de coração aqui. Ó. Marta, Flores Bela, Marta está aqui também. Luísa, Cleidiane, está aqui. Voltou nisso. Gente, nós hoje estava muita gente. Que bom, hein? Muito bom. Agora eu passo para você. E a gente precisa ser caridoso com a gente mesmo. Caridoso com a gente mesmo.
esse pensamento. Porque se eu não exercitar a misericórdia, a caridade, o amor, eu não vou conseguir fazer com o outro, porque se eu não ser caridosa com as minhas deficiências, como que eu vou ser? É só julgar. André está trazendo aqui o alerta de que a gente precisa de desenvolver essa caridade, primeiramente para conosco. E é uma lei da vida, né? Ninguém oferece o que não tem. E a gente, às vezes, se arvora em ser caridoso lá fora, se esquecendo da caridade com a gente mesmo. Caridade no sentido de benevolência para com todos e, primeiramente, com a gente. De indulgência para com as imperfeições dos outros, mas, primeiramente, com a gente. E de perdão das ofensas. Da gente, além de perdoar, praticar também o auto-perdão. Eu costumo tomar como imagem isso aí, a caridade, como sendo um forno que primeiro precisa de ser aquecido aqui dentro, para depois ele produzir trabalho, para depois ele assar o bolo. A misericórdia é exatamente o bolo oferecido, assado no forno próprio, da própria caridade. Aí a gente vai ter o que oferecer, porque primeiro se alimentou. A gente precisa de começar a alimentar do amor que a gente dá. É necessário a gente começar isso. Porque a gente, às vezes, até para praticar essa ação amorosa, às vezes nós praticamos, mas fica em nós uma sensação de desnutrição ainda. E é preciso que a gente comece a compartilhar esse aproveitamento e começar também a se alimentar do amor que dá. Do que recebe, aí então que a gente precisa ter muito cuidado. O que eu tenho feito com o amor que eu tenho recebido? Esse é, assim, cirúrgico. Porque a gente é muito amado. Nós somos muito amados por muitas criaturas e muito intensamente por alguns, que é o nosso pai, nossos irmãos maiores. Olha, esses mundos superiores e mundos intermediários exteriorizam o seu amor sobre nós em forma de amparo, de ajuda, de misericórdia para conosco, na nossa miserabilidade moral ainda, em mundos inferiores. Então, a gente também precisa de começar a fazer essa avaliação. O que eu tenho feito com o amor que me dão? Vamos fazer as preces? Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã de estudos, por essa refeição que o Senhor nos oferece, colocando aqui em Tua mesa, aqui em Tua casa, para que nós, cada um de nós, possa se servir segundo o próprio gosto, segundo o próprio momento. Muito obrigado, Senhor, por essa casa, nesse lugar onde ela se encontra, por esse ponto de luz nesse distrito, nesse município de Rio Manso. Que a Tua luz, Senhor, seja constante nessa casa, que ela possa ser capaz de refletir essa Tua luz com todos aqueles que a procuram e também refletir a Tua luz em todas as mentes que estão de alguma forma vinculadas a ela. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos amigos espirituais que nos amparam, nos dirigem, nos ajudam na direção dessa casa e que são os verdadeiros responsáveis pelos destinos do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã de encontro aqui. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz. E que essas vibrações que nós estamos compartilhando uns com os outros aqui agora, Senhor, que elas possam também ser levadas aos corações que de alguma forma estejam vinculados a nós ou necessitados de nós e dessas energias que o Senhor e os nossos amigos espirituais bem sabem. Que a Tua paz, Senhor, seja a tônica da nossa vida. E que possamos, todos nós e cada um de nós, compartilhar dessa paz com todos aqueles com os quais nós convivemos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja, Senhor.